O tesouro templário perdido. Em muito se ouve falar sobre as riquezas e o grande tesouro que os templários acumularam ao longo dos séculos, mas será que isso realmente é verdade? E se for, onde estariam essas riquezas inimagináveis escondidas por tanto tempo? Nesse vídeo tentaremos desvendar esse mistério que ronda a Ordem por séculos, e aguça a nossa imaginação por muito tempo. Trarei evidências e fatos que podem corroborar com essa teoria e, talvez, chegar ao destino que muitos almejam, a localização do tesouro dos Templários. Mas antes, quero apenas fazer uma breve análise de como surgiu essa teoria do tesouro dos Templários, pois foi na época em que eles estiveram no Templo de Salomão, no início da Ordem. Conta a lenda, que eles descobriram câmaras secretas abaixo do Poço das Almas, dentro do templo, e escavando nesse lugar acharam as riquezas guardadas do rei Salomão, além de relíquias religiosas, como a Arca da Aliança, entre outros. Mantiveram esse segredo até o último cerco, na cidade de Acre, quando na última batalha da Ordem, eles se retiraram em fuga pelos túneis da cidade, e embarcaram o tesouro em vários navios ancorados no porto, e de lá saíram rumo à França. Já em 13 de outubro de 1307, na véspera da prisão simultânea de todos os templários na França, um grupo de cavaleiros teria sido alertado por um informante da iminente traição do rei Filipe. Assim, alguns membros da Ordem conseguiram retirar da fortaleza dos Templários, em Paris, as riquezas da instituição, e as levaram para a cidade de La Rochelle, na costa oeste da França. Eram várias arcas contendo uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas, além de algo ainda mais valioso, as relíquias cristãs, os documentos, os artefatos, ou mesmo conhecimentos secretos, e embarcadas em navios da poderosa frota da Ordem. Assim, o rei Filipe ficou de mãos vazias, enquanto o tesouro seguia seguro pelo mar em direção incerta. Mas para alguns, eles foram para a Escócia, e para outros, seguiram pelo mar Adriático em direção a algum porto na África ou no Oriente Médio. Desde esse relato, uma grande quantidade de detalhes intrigantes e potencialmente explosivos se acumulou. Com fatos que vão desde como os templários conseguiram seu grande tesouro, do que ele era feito, até o seu destino final. Como afirmado anteriormente, as histórias alternativas parecem bastante confusas sobre este assunto, com algumas fontes separadas e dispersas, e não se sabendo ao certo como foi a transmissão desse segredo, e para onde teria seguido do tesouro templário, embora seja frequentemente sugerido que as fontes estão conectadas e formam um fio contínuo. O Priorado de Sião. Voltando um pouco no tempo, existe uma linha de raciocínio, que seria que os templários foram formados por uma organização anterior, e mais misteriosa e poderosa, o chamado Priorado de Sião. Para os seguidores desta organização, Jesus e Maria Madalena haviam se casado, tiveram filhos, vieram para o sul da França, e seus descendentes por sua vez, fundaram a linhagem merovingia de reis franceses. Para os defensores da existência do Priorado de Sião, embora os herdeiros desta linhagem fossem supostamente os reis legítimos do Ocidente, seus poderes foram usurpados pela Igreja Católica. O Priorado então, foi criado para proteger a linha de sangue dos herdeiros de Cristo, mas também os vários aspectos dos segredos envolvendo conhecimentos sobre o cristianismo, e outros mistérios antigos. Os templários foram, então, criados pelos membros do Priorado de Sião para aumentar seu poder de combate e ter mais influência no mundo cristão. E o surgimento desse tesouro teria vindo do próprio Templo de Salomão, como explicado anteriormente. Os 9 cavaleiros, ao serem alojados em uma série de corredores subterrâneos, conhecidos como Estábulos de Salomão, uma das poucas estruturas associadas ao antigo templo ainda existente, encontraram túneis e câmaras abaixo do monte, descobrindo um esconderijo secreto que continha documentos, artefatos e preciosas relíquias.
Assim equipados, os templários foram capazes de enviar emissários de volta à Europa e começar sua notável ascensão ao poder e à fortuna. Uma outra explicação, também potencialmente ligada à linhagem da história de Cristo e do Priorado de Sião, é que os templários herdaram seus tesouros dos cátaros. Os cátaros foi uma seita cristã herética, que se tornou popular e poderosa no sul da França a partir do século XI. Seguiam um tipo de cristianismo derivado do Oriente, com muitos elementos gnósticos. O princípio básico do gnosticismo é que o divino está presente dentro de cada indivíduo, e que a maneira de alcançar a união com o divino é através da gnose pessoal ou autoexploração. Isto está em contraste com a abordagem católica, que diz que os padres são necessários como intermediários entre os indivíduos e Deus. Os cátaros impressionaram muitos com sua piedade e pureza, ganhando seguidores e a proteção de poderosos nobres de Languedoc, uma área da Occitânia, no sul da França. Foram feitas numerosas tentativas por parte da Igreja, para sufocar a disseminação dos cátaros, que culminou em 1208, no lançamento da Cruzada Albigense, sendo seguida em 1229, pelo estabelecimento da Inquisição contra esse grupo. A batalha sangrenta resultante dessa investida quase exterminou os cátaros, com o último líder sendo executado em 1321. Conta a lenda que os cátaros, supostamente, guardavam na fortaleza de Montségur uma taça sagrada que era venerada em seus rituais, e que foi associado ao Santo Graal, o cálice supostamente usado por Jesus Cristo na última ceia, e que continha poderes mágicos. Além dessa peça, vários outros tesouros também se encontravam nessa fortaleza. De acordo com uma lenda popular, que tem uma forte semelhança com a história da fuga dos Templários de Paris, à meia-noite de 13 de outubro de 1307, pouco antes da fortaleza cátara cair para as forças católicas sitiantes, 4 cátaros desceram as muralhas e levaram o tesouro para um local seguro. Como muitos cavaleiros templários vieram da região da fortaleza de Montségur, muitos acreditam que deve ter havido ligações entre os dois grupos, e que o tesouro cátaro teria assim passado para os templários. No entanto, essas afirmações não têm comprovação material, pois são suposições, lendas e histórias seculares, que vêm seguindo por centenas de anos, e que poderia sofrer distorções ao longo do tempo. Mas são teorias plausíveis, e possíveis respostas a essa pergunta sobre o grande tesouro dos templários. Bem antes do surgimento de bancos, ou estabelecimentos que serviam de guarda de valores, era costume que os ricos armazenassem seus ativos líquidos no lugar mais seguro possível. Muitas vezes isso significava uma sala forte em uma fortaleza, ou castelo, que exigia uma ordem militar composta de cavaleiros extremamente bem armados, preparados para o combate, e possuindo uma reputação impecável. E os templários eram então candidatos óbvios para salvaguardar esses tesouros. Os templários também acumularam experiência na transferência de valores da Europa para a região de Jerusalém e toda a Terra Santa, além de realizar empréstimos para reis e governantes. Eles até diversificaram o transporte marítimo, criando um serviço de transporte de peregrinos para a Terra Santa, ao lado de seus próprios homens e suprimentos. O certo é que, em meio a essas operações na Europa e na Terra Santa, os templários acumularam prestígio, riqueza, propriedades enormes, valiosos ornamentos para suas igrejas, e muito poder. O que lhes permitiu influenciar, intimidar ou chantagear os que se colocavam no seu caminho. Isso igualmente criou uma legião de inimigos, como o rei Filipe da França. Grande parte dessas vastas riquezas seriam parte do tesouro supostamente desaparecido na noite de 13 de outubro de 1307. Mesmo assim, paira uma pergunta do que seria feito esse grande tesouro e para onde foi, e se ainda está escondido. Muitos acreditam que o tesouro consistia em relíquias sagradas e importantes para os cristãos. As sugestões incluem fragmentos da verdadeira cruz, a lança do destino,
que foi a lança que supostamente perfurou o lado do corpo de Cristo, enquanto ele era crucificado, a própria Arca da Aliança, e o Sudário de Turim, e o Santo Graal, claro. Outra opção seria que os templários possuíam segredos ocultos como alguns evangelhos diferentes, que poderiam revelar até alguma outra versão da história de Jesus, ou mesmo destruindo alguma versão católica convencional, como a história de Jesus Cristo sendo casado e tendo filhos. Além de tudo isso, sugere-se que os templários eram herdeiros de uma antiga tradição de sabedoria esotérica, o que explicaria a sua estranha mística gnóstica, e outras práticas até não cristãs. Contudo, não existem registros desses fatos e são apenas suposições ou lendas, como tantas outras sobre a ordem. Como, e o que os templários adquiriram para seu enigmático tesouro, é apenas o começo da história. A verdadeira história é o que aconteceu depois, embora, novamente, existam várias versões distintas, cada uma com implicações diferentes para onde teria sido levado o tesouro templário. Uma dessas teorias, que o tesouro teria sido levado para a Escócia, que é frequentemente apontada como um destino potencial para os fugitivos da frota. É importante comentar que, desde os primórdios da Ordem dos Templários, estes tinham uma relação próxima e positiva com os escoceses. Na época, em 1307, o rei da Escócia estava no meio de uma briga com o papado e, portanto, foi excomungado. Isso significa que na Escócia, os templários estariam além da autoridade do Papa, e pelos próximos anos, longe de torturas e julgamentos no continente. Além disso, acreditava-se que os governantes da Escócia eram amigáveis aos templários, e eles teriam inclusive lutado lado a lado com os escoceses em 1314, na Batalha de Bannockburn, contra os ingleses. Como já comentado no vídeo anterior, seria a Capela de Rosslyn, construída entre 1440 e 1480, por William St. Clair, o local onde poderia estar enterrado o tesouro dos templários. A família St. Clair era supostamente composta de templários importantes no século XIII, e a maçonaria na Escócia foi supostamente fundada por William St. Clair, conectando assim os templários com os maçons, seus pretensos sucessores. A Capela Rosslyn representa o uso que os St. Clair fizeram da arquitetura e dos segredos dos templários, e está repleta de simbolismos maçônicos e templários. Acredita-se que esse templo é uma cópia do Templo de Salomão, deliberadamente deixado inacabado para parecer com o original em ruínas. Apesar de nunca terem encontrado nada lá, não foram feitas escavações nas buscas, pois a família St. Clair temia o desmoronamento da capela, por sua fragilidade com o passar dos anos, despertando dúvidas e aguçando a curiosidade dos pesquisadores e aficionados pela busca ao tesouro. A Capela Rosslyn também exibe esculturas de elementos da flora americana, aparentemente esculpidas antes das viagens de Colombo. Isso se relaciona com lendas sobre Henry St. Clair, ancestral do construtor da capela, e outro suposto templário, que teria feito viagens secretas através do Atlântico, possivelmente usando conhecimentos ocultos obtidos do tesouro dos templários. Essas viagens, possivelmente teriam a missão de enterrar o tesouro da ordem a salvo de mãos europeias, no que depois ficaria conhecido como Novo Mundo. Além de Rosslyn se tornar o foco dos caçadores do tesouro dos templários, surgiu uma nova pista na pitoresca aldeia de René-le-Chantal, em Languedoc, na antiga região cátara. Aqui o mistério de Berenger Saunieri entusiasma os caçadores de tesouros há décadas. Saunieri foi o padre da pobre aldeia de René, entre 1889 a 1905 e, devido à sua baixa renda oficial, ele deveria ter passado a maior parte de sua vida na obscuridade e perto da pobreza. Mas durante a década de 1890, o padre Saunieri começou a gastar abundantemente. Primeiro, reformando a igreja, e mais tarde construindo para si uma casa luxuosa. Em Paris, esse padre teria convivido com ocultistas ricos e famosos, e em sua suntuosa casa, ele dava festas luxuosas para essas pessoas.
Acreditava-se que a fonte desta riqueza foi um pergaminho misterioso que Saunieri encontrou escondido dentro de um pilar na igreja da aldeia. O pergaminho, por sua vez, levou o padre a descobrir algum tesouro escondido nas proximidades. Possivelmente o tesouro perdido dos cátaros ou dos templários. No entanto, com sua morte em 1917, o segredo do tesouro foi perdido, e talvez enterrado em algum lugar na zona rural circundante. Contudo, são apenas suposições, e se o padre teria encontrado realmente esse tesouro, dificilmente conseguiria manter esse segredo, pois o tesouro deveria, ou deve ser composto por moedas, peças, artefatos em ouro ou pedras preciosas antigas, o que dificilmente uma pessoa conseguiria vender isso sem despertar curiosidade de muita gente. Não dá para tirar uma conclusão certa sobre o destino desse tesouro, se é que ele realmente existe ou existiu. Nessa linha de investigação, surgiu há pouco tempo uma nova teoria, que o tesouro poderia ter sido encontrado e escondido por piratas, nas proximidades da ilha de Madagascar, onde foram encontrados artefatos ligados aos templários. Contudo, nada de concreto ainda foi achado. Essas versões alternativas da história são uma leitura empolgante, mas a verdade é que esta teia complicada de conspirações é construída quase inteiramente de especulações infundadas, erros de interpretação ou por ficções baseadas em lendas antigas. Aí fica a sua análise sobre os fatos narrados, e sobre muitos que ainda virão sobre o tesouro mais procurado no mundo. E chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se ainda não forem inscritos, por favor se inscrevam e deixem um comentário para sabermos sua opinião sobre o tema. Agradeço também se deixar um like para mostrar que gostou do vídeo.